Oi, gente, hoje eu vim comparar com vocês absorventes de microfibra da Lily Blooms e da Elefante, tá? Eu acredito que os da Elefante sejam os mais parecidos com todos os outros que nós temos. E eu observo que o da Lily Blooms ele tem um pequeno diferencial entre os outros absorventes, tá? Então eu vou aproveitar que eu recebi eles agora e ainda não foram lavados, não tem tempo de uso, desgaste, não são de desapego, não foram colocados produtos para poder fazer uma comparação de repente mais fiel. Tá? Sem cometer injustiça aí com a manutenção e o manuseio dos dois. O que a gente observa? Que os absorventes de microfibra da Lily Blooms, eles vêm com uma etiquetinha e eles são os únicos que eu tenho que eles trazem a composição. Então, eles falam aqui que ele tem 80% de poliéster e 20% de poliamida. Tá? Enquanto todos os outros, né, não tem etiqueta, mas pelo que eu vi no site de alguns fabricantes, eles sempre tratam, né, o microfibra como 100% poliéster. Então, pode ser verdade, sim, que estes aqui sejam 100% poliéster e esse aqui 80% poliéster, tá? Visualmente, assim, olhando, a gente vê que a microfibra esse aqui, que tem poliamida, ele parece que tem no fio um visual mais brilhoso, tá? É um pouquinho mais brilhoso do que os outros que nós temos, inclusive esse aqui da Elefante. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas é assim que eu observo, tá? E um detalhezinho bobo, mas essa etiquetinha aqui a gente não costuma tirar, porque ela nos ajuda bastante, às vezes, a estender no varal pela etiqueta, não pegando em nenhuma parte do absorvente, ajudando a secar mais rápido, já que não tem nada preso no tecido. Quando a gente utiliza também nesses varalzinhos de meias, né? Esses de pendurar, dá pra colocar ele aqui também. E naqueles secadores de parede que tem plástico, sabe? Que ela tem umas varetinhas, a gente também consegue pendurar eles através dessa etiquetinha. Cabides comuns de roupa também, às vezes a gente pendura os absorventes, as fraldas, também tem como apenas encaixar ele nessa etiquetinha aqui de cetim, tá? E é uma coisa bem simples, mas acaba nos ajudando, sendo bem útil. No tamanho, assim, os dois tem um tamanho aproximado, mas o da Lily Blooms parece ser uns milímetros um pouquinho mais comprido e um pouquinho mais largo, mas assim, bem pouquinho, viu? Só uns milímetros mesmo. Contando aqui de modo geral com a costurinha, 14 centímetros aqui o da Lily Blooms, 14 e alguns milímetros de largura e de comprimento quase 36 centímetros. Aqui a gente já vê que tem um pouquinho menos de 14, o da Elefante, 35,5 de comprimento aqui o da Elefante. Então é bem isso, um pouquinho só menor do que o da Lily Blooms. Que mais? A textura, o toque, claro que, né, não dá pra vocês perceberem aí, mas a sensação que eu tenho também desde o primeiro momento que eu peguei esses daqui da Lily Blooms é que o toque é muito macio, né, bem macio o toque dele. Isso dá pra mostrar aqui pra vocês. Ó, o formato da minha mão aqui. Tá novinho, né? Mas, né, é algo assim que quando a gente pega, é essa sensação que a gente tem. Esse aqui também é macio, mas esse aqui é mais macio, tá? Sobre atendimento, né, das lojas, assim, já vou aproveitar e vou contar minha experiência com vocês. As duas lojas, eu não tenho reclamações, né? Sempre fui muito bem atendida e rapidamente atendida. A Lily Blooms, a primeira vez que eu comprei absorventes no AliExpress, né, que a gente fez a maioria caseiros, aí depois que a gente já tava com uma quantidade maior e queria experimentar alguns absorventes, a gente foi comprando aos pouquinhos, né, os absorventes no site. E aí eu entrei no site da Lily Blooms e tinha uma promoção na época que acho que era entre 7 e 8 reais cada absorvente. Aí tinha o de bambu terry, tinha o de carvão e tinha o de microfibra. E eu queria experimentar os diferentes. Até na época eu achava que os absorventes de carvão de bambu, aquele cinza, eles eram de tecidos naturais, que eles eram de carvão, mas na verdade eles são sintéticos. Mas eu comprei 2 para experimentar e comprei alguns 8 de bambu terry. E quando eu recebi esses aqui, de microfibra, recebi 8 de microfibra. Aí eu entrei em contato primeiro com eles para saber o que tinha acontecido. E eles pediram desculpas, disseram que foi um erro lá na separação. Era aquele frete direto que você compra de mais de uma loja, eles mandam uns pacotinhos pro AliExpress e o AliExpress fecha e manda num pacote só. Foi o que aconteceu. Eu recebi um pacote com alguns pacotinhos dentro, eram da Lily Blooms, né? Era mais de um pedido, e aí eu recebi trocado. Aí eles pediram desculpa e perguntaram se eu queria um reembolso ou se eu queria o reenvio. E como eu tinha comprado para testar, para experimentar, eu optei pelo reenvio. Então, eles me mandaram
os absorventes de bambu terry corretamente. Eu perguntei até para eles como que eu procedia com a devolução, porque eu lembro que esse anúncio tinha a opção de devolução grátis, então estava bem tranquilo. Porque se tiver que devolver algo daqui para a China, acaba saindo bem caro, né? Então, às vezes, vale mais a pena pegar um reembolso parcial do que fazer a devolução. E eles falaram que eu podia ficar de presente para o nosso uso, aqui para o uso da nossa criança, sem problemas, que eles estariam me enviando os corretos. Então, na verdade, foi um problema que foi resolvido, né? Por eles, não foi intencional, né, ter absorventes a mais dessa forma, mas eles acabaram nos presenteando com 8 absorventes de microfibra e, para nossa surpresa, foram os melhores absorventes de microfibra que nós temos, né? São bem macios, como passei para vocês, sempre notei uma pequena diferença dele para os outros, absorvem muito bem. E eles nos atenderam e resolveram realmente muito bem o nosso problema. Veio com rastreamento, chegou super rápido, coisa de 12 a 15 dias. Chegaram os corretos aqui na nossa casa. E esses e a Ilha Infante também sempre nos atendeu muito bem. Ainda não tivemos nenhum problema, assim, para ver como eles resolvem, né, quando há uma situação de problema. Mas eu já fiz muitas perguntas para eles. Se eu tenho dúvida do tecido, do modelo, eu entro em contato lá e eles sempre me respondem, né? Só calcular direitinho o horário, né? Ser compreensivo com a diferença de horários que um país e outro tem. Mas mesmo falando em outra língua, eles sempre me compreendem e sempre me respondem prontamente, sabe? Muito educados, assim. E sempre tiraram todas as minhas dúvidas em relação a tecidos, a modelos, a disponibilidade, a promoções. Até cupons, às vezes eu incomodo pedindo cupons para eles. Às vezes eles me dão, às vezes eles não têm, né? E aí eu posso recomendar, então, essas duas lojas que eu tenho experiência de compra. Já comprei várias vezes, Lily Blooms e a Ilha Infante Oficial Store. Sempre me atenderam muito bem e sempre resolveram, né, tirar minhas dúvidas ou resolveram algum tipo de problema, tá bom? E hoje é isso, gente. Esses foram os 2 absorventes de microfibra. Já fiz um vídeo falando aqui pra vocês que microfibra não é tudo igual, que às vezes a gente pode se adaptar ou achar que um, né, é melhor do que o outro, que um absorve mais que o outro. Também já fiz vídeos aqui falando pra vocês como lavar, tratar, como soltar as fibras do absorvente de microfibra, né, como levantar essas fibras para que ele tenha uma capacidade de absorção, uma eficiência melhor. Às vezes não basta só lavar de qualquer jeito e deixar ele ali achatando essas fibras, né? E que há sim diferença de qualidade de tecidos, fabricantes, marcas, o tempo de uso, a maneira a qual foi cuidado, foi lavado. Esses absorventes pode fazer sim diferença lá na hora de absorver dentro das fraldinhas da sua criança, tá? A gente utiliza aqui absorvente de microfibra para absorção rápida, sempre embaixo de outro absorvente ou com mais camadas ou de retenção. Geralmente absorventes de tecidos naturais ou de algodão que nós mesmos fizemos, tá? E essas duas combinações ficam perfeitas e nos dão um ótimo tempo, assim, de troca entre uma fraldinha e outra, tá? Deixa aí sua experiência, conta se você conhece essas duas lojas, já comprou no AliExpress, qual a sua dúvida, o seu receio para começar a comprar com eles. E se você gosta de absorventes de microfibra, como que você usa, combina, usa mais de um. Deixa sua opinião aí que a gente vai adorar saber. Compartilha com a gente. E hoje é isso, gente. Vamos simplificar o uso das fraldas ecológicas, né? É bem mais simples do que a gente imagina. Tchau, tchau.